Você já precisou ser atendido por fisioterapeutas? Sabe quando pode precisar? É o que nós vamos saber agora, em mais um episódio do Conexão Afrafep, esse canal de comunicação da Associação dos Auditores Fiscais da Paraíba. E aí eu converso com Ronald Jonas, coordenador do setor de fisioterapia da Afrafep Saúde, e Bruna Martins, que é fisioterapeuta da Afrafep Saúde, atendem no centro médico. E eu quero saber quem pode começar esse bate-papo respondendo a esse questionamento, né? Quando as pessoas, Ronald, por exemplo, precisam, né? Geralmente, quando é que elas precisam do serviço de fisioterapia? Quando uma pessoa apresenta alguma disfunção musculoesquelética ou respiratória, ou até mesmo a parte urinária, se for um tipo de incontinência urinária, tá? Algum distúrbio que chega a levar, tá certo? E pode apresentar também alguns sintomas de dolorosa, algo desse tipo, tá? Então aí necessita do tratamento fisioterapêutico e aí tá aonde a gente pode ajudar, auxiliar e melhorar a qualidade de vida deles. E quais serviços são oferecidos, por exemplo, no Centro Médico da Afrafep, né, na área da fisioterapia? Tá. Hoje nós temos várias especialidades, tá? Dentro delas, que são obrigatórias de ser oferecido pelo rol da ANS e outras não, tá? Mas vai auxiliar no tratamento e no bem-estar, na qualidade de vida dos pacientes, ajudando a recuperar com o mais precoce possível, tá? Então, hoje o nosso público da Afrafep, que a gente consegue trabalhar e atuar, é de recém-nascido até o idoso, tá? É mesmo? É, isso. Então, vamos começar a falar um pouquinho de cada especialidade, tá? Então, hoje a gente atende a fisioterapia pediátrica, tem a fisioterapia respiratória, que abrange todas as idades, tá? Tem uma fisioterapia traumato-ortopédica e reumatológica, fisioterapia neurológica, fisioterapia pélvica, que é a especialidade de Bruna. Temos RPG, osteopatia, pilates, drenagem linfática pós-operatório, disfunção do sistema vestibular, quando o paciente tem uma tontura, um desequilíbrio, tá? Temos disfunção da ATM também, trauma de face, nós trabalhamos. Trabalhamos também com a terapia por onda de choque, que é uma terapia regenerativa, musculação terapêutica, tá? Nossa. Acupuntura. Olha aí. A Afrafep Saúde atende algumas especialidades que não estão no rol da ANS? Sim. Temos o Pilates, a osteopatia e o RPG. E, além disso, oferecemos também a musculação terapêutica lá na Afrafep, no centro médico, tá? Todos esses serviços, hoje, que não entra no rol da ANS, é realizado apenas aqui na Grande João Pessoa, apenas no centro médico. Isso tudo, eu acredito que muita gente, olha só, Ronald e Bruna, muita gente que está acompanhando essa nossa conversa, né, esse episódio do Conexão Afrafep, muita gente não sabia dessa quantidade de especialidades, dessa quantidade, né, de serviços oferecidos pelo setor de fisioterapia da Afrafep. Bruna, e falando sobre a sua especialidade ou uma das especialidades, falando sobre a fisioterapia na saúde da mulher, explica um pouquinho. Então, a área da fisioterapia na saúde da mulher, ela abrange também toda a vida dela. Então, a gente consegue acompanhar as mulheres na gestação, no pós-parto, na menopausa. Então, no decorrer da vida da mulher, pode apresentar algumas queixas pélvicas, como dores, como incontinência urinária e tudo isso, a fisioterapia na área da saúde da mulher consegue abranger e tratar. Como é que funciona, por exemplo, a mulher, eu vou começar com a mulher para aproveitar que eu já estou conversando com a Bruna, a mulher que sente ou que desconfia de algum sintoma, qual o procedimento, como é a forma até chegar a ser atendida pela fisioterapeuta? O que é que ela deve fazer? Normalmente, o primeiro contato é com a ginecologista, né? Então, ela relata a ginecologista e lá na Afrafep nós temos essa facilidade que a gente consegue integrar, né, os profissionais. Então, nós temos uma comunicação excelente com ginecologistas, com urologistas e outras especialidades. Então, normalmente, essas pacientes elas já vêm encaminhadas, com encaminhamento, a ginecologista já consegue realmente identificar. E outras vezes, não necessariamente vem pela ginecologista. Às vezes, os próprios colegas, né, da fisioterapia acabam relatando que a paciente teve uma queixa e já manda para a fisioterapia pélvica avaliar. E ali a gente já consegue traçar um plano de tratamento adequado. Você falou um ponto interessante, vários, né? Mas eu observei o que você falou e queria destacar a questão da comunicação muito fácil e direta entre profissionais. E isso quando a gente fala de um centro médico em que todo mundo está muito próximo e atua ali no mesmo espaço, fica melhor. Eu queria que Ronald ressaltasse justamente isso, Ronald. Essa diferença, né? Esse diferencial de ter os profissionais ali no mesmo centro médico,
A gente sabe que existe uma rede credenciada, que as pessoas Isso. podem procurar outros profissionais, né, fora do centro médico, mas que, imagine, você fazer tudo ali, pertinho, né, todo mundo no mesmo espaço, na mesma unidade, agiliza. É ou não é? Hoje, o nosso centro médico tem uma equipe multidisciplinar que não é apenas ser multidisciplinar, e sim, a gente tenta se tornar essa equipe multidisciplinar e interdisciplinar. Qual é a diferença? Uma coisa é ter várias especialidades, cada um no seu canto, atuando na sua área. Outra coisa é interdisciplinar, que é um integrado com outras terapias, tá? Então, como funciona? Um ortopedista indica um paciente para fazer fisioterapia, tá? E aí o fisioterapeuta avalia tudo e o que é que faz? E se ele vê a necessidade de nova avaliação do médico ou de outra área, de solicitação de algum exame para fechar o diagnóstico, a gente chega e tanto tem o Cisclinic, que é um sistema que fica na Frafep, no centro médico, que o médico tem acesso às nossas evoluções, como vice-versa, e também tem a facilidade da gente chegar e falar diretamente com o médico e discutir o caso, tá? Então, a diferença disso daí é que a gente consegue tornar uma equipe multidisciplinar, interdisciplinar, entendeu? Para diagnosticar e fechar um diagnóstico e tratar um paciente de uma forma mais assertiva. Você sente isso também, Bruna, no dia a dia? Quer dizer, essa facilidade de comunicação traz que resultados mais imediatos, mais diretos para a pessoa que é atendida no centro médico? Olha, eu sinto isso demais e é uma das coisas que eu mais gosto lá na Frafep, né? Tanto entre o nosso grupo de fisioterapeutas quanto a equipe médica, psicólogos, nutricionista. Então, quando eu pego uma paciente, né, seja ela gestante, puérpera, a paciente que está ali se queixando de incontinência urinária, automaticamente a gente já cria essa conexão e essa conversa. E aí eu tenho muita ligação, né, com o Pilates. Então, a gente já alinha tudo e ali no Pilates também já é reforçado. O Pilates que também não está no rol da ANS, né? Isso, mas é oferecido também no centro vendo? É oferecido, então a gente tem uma conexão muito boa e excelentes resultados. Na parte, pelo menos, das gestantes, a gente tem uma gestante que volta ali no pós-parto com o corpo completamente reabilitado, precisando apenas daqueles cuidados para voltar realmente para a atividade física, uma musculação. Então, ela tem esse acompanhamento, né? Durante toda a sua fase, que pode ser até pré-gestacional, gestacional e no pós-parto. Então, é um olhar, assim, integrado à saúde da mulher que eu acho particularmente incrível e que eu amo fazer parte. Pois é. Bruna, e quais são os principais casos que você lembra? Você citou alguns, né, mas para a gente citar, e aí eu já vou pedir para o Ronald pensar também, ele como coordenador deve ter um pouco mais de contato com casos mais diferenciados e tal, mas o que situações ou casos mais emblemáticos você lembra que já estiveram aí nos seus atendimentos, aqueles que você consegue lembrar mais, assim, lembrar melhor, que de repente a pessoa que está acompanhando, que está assistindo, que está ouvindo, pode se identificar. Opa, eu não sabia que poderia ser algo, né, assim, eu me sinto assim, ou eu vou procurar atendimento também. O que é que você conseguiria trazer para a gente de principais casos que você já atendeu lá na Frafep? Assim, uma das queixas bastante frequentes é a questão da incontinência urinária, que é quando a mulher não consegue, por alguma forma, segurar literalmente o xixi. Então, existem alguns tipos de incontinência urinária, a incontinência urinária de esforço, a incontinência urinária de urgência, e aí a gente consegue trabalhar justamente essas queixas. E aí, lá na Frafep, como tem essa queixa bastante frequente, né, que pode acontecer, e muita gente fala assim, não, você está na idade, está na melhor idade, a melhor idade vem acompanhando esse tipo de coisa, e na verdade não é comum. Na verdade, é comum, mas não é normal. Sim. E tem tratamento. Então, a gente faz um tratamento bem integrado, sempre com esse acompanhamento global, com urologista, ginecologista, nutricionista, para poder guiar aquela paciente nos alimentos que também influenciam, na quantidade de água que ela precisa beber. Enfim, é um acompanhamento mais global. Então, essa é uma das queixas mais frequentes lá também na Frafep e que a gente tem solução, tem tratamento. Pois é, Ronald. E enquanto você está pensando aí no que você vai trazer também, eu estava pensando aqui, muita gente, muitas mulheres, né, que passam por uma situação parecida, até os homens mesmo, né, de incontinência, não imaginavam até agora que a fisioterapia poderia ajudar de alguma forma.
Exato, né? exato. Poderia lembrar do médico X, Y, especialidade e tal, mas será que lembrou do fisioterapeuta? Para ajudar nesse processo. Ronald, e aí? Quais são os casos que você pode trazer? Então, recentemente, agora no final do ano, chegou uma paciente com um diagnóstico de uma tendinopatia e uma bursite, tá? No ombro e com uma dor difusa, tá? E aí o médico simplesmente solicitou um exame de imagem e diagnosticou uma bursite, tá? Só que os sintomas dela estavam muito difusos. E aí eu digo, ó, como é? Realiza o movimento, quando é que você sente dor, tá? E aí quando eu vi, eu digo, não, acho que aí não está sendo a causa, vamos procurar a causa. E aí quando eu comecei a fazer uns testes específicos, que tipo assim, um profissional tem que tocar no paciente, tem que escutar quais os sintomas e ele localizar e dizer, ó, Ronald, eu sinto assim, assim, assim. Quando realizo o movimento e quando, por minha experiência, já há quase mais de 15 anos, e aí eu disse, olha, deixa eu ver, logo começar de cima para baixo, da região da cervical. Aí eu fiz alguns testes e aí quando eu toquei nessa região aqui, a dor irradiou para o braço. Tá? Eita, e aí? Então, aí eu diagnostiquei ela como síndrome do desfiladeiro cérvico-torácico, tá? O problema dela estava aqui, e aí eu comecei a liberar as musculaturas, tudo, manipular, mobilizar a primeira costela, que estava aproximando muito da clavícula e estava com esse espaço reduzido, tá? Enquanto eu consegui abrir mais esse espaço, manipular, pronto. Com 2, 3 sessões, a mulher disse que melhorou 90% e já tinha feito dos sintomas, né? Já tinha feito fisioterapia nas redes credenciadas e o fisioterapeuta não conseguiu, nem o médico conseguiu diagnosticar, tá? Então, foi logo solicitando da região onde ela reclamava, mas o problema não estava ali, entendeu? Estava um pouquinho mais acima. Olha aí, Ronald trouxe um caso de sucesso. Ô, Ronald, e a gente falou sobre a rede credenciada. Vamos fazer uma comparação. Claro, sem citar nomes, mas da Afrafep Saúde com outros planos de saúde. Quais são os diferenciais, principalmente na área da fisioterapia, mas o que é que a gente pode comparar aí? Tá, então, a Afrafep Saúde é uma instituição dos associados, tá, dos auditores fiscais do estado da Paraíba, tá, que eles buscam um melhor serviço oferecido para eles, tá? Então, isso eles oferecem para os beneficiários, tá certo? Meios, tanto para os beneficiários quanto para a empresa, para o centro médico e para o profissional, meio que facilite esse desenvolvimento. Como assim? Nós, prestadores de serviço, colaboradores, funcionários de lá, o que é que acontece? A gente consegue, a Afrafep oferece para a gente treinamentos, cursos, tá? Recentemente foi outro profissional para um congresso, tá? Então, investe em equipamentos tecnológicos, tá? Então, é tanto que a gente comprou um laser ano passado, tá? Que cada um ele é mais ou menos do tamanho de um celular e vem com 15 feixes de luz. Então, o laser convencional que eu tenho e que muitos colegas têm, só sai 2, tá? E nesses 15 feixes de luz, não é somente um, ele vem com 4 clusters, ou seja, 60 feixes de luz. Mas isso significa o quê? Só para quem não entende que não é da área. Você então, quer o laser, rotina para vocês? Ele ajuda num processo anti-inflamatório, tá? Regeneração do tecido, alívio de dor, tá? Ele consegue regenerar o tecido, tá? De uma forma mais eficaz e rápida, entendeu? Então, se a gente pegar esse kit que vem com 4, que sai 60 feixes de luz, se eu aplicar 8 minutos, corresponde a 6 horas do outro laser que eu tinha, tá? Então, assim, a Afrafep investe em tecnologia, tá? O que for melhor, que trazer resolutividade para o paciente, eles fazem todo o esforço para adquirir esses equipamentos, tá? Então, hoje eu vejo o Centro Médico da Afrafep um dos melhores da parte da fisioterapia, né? O Centro de Reabilitação da Fisioterapia, um dos melhores daqui da Paraíba, tá? E eu acredito que é um melhor para o público que é atendido pelo plano de saúde, tá? Então, a gente consegue, sim, reduzir a quantidade de sessões necessárias comparada a redes credenciadas, tá? Como a Afrafep, o centro médico é do plano, sim, tá? Então, ele quer reduzir custo, quer um tratamento eficaz, tá? Então, reduzindo, tendo um tratamento eficaz, muitas vezes a gente evita as cirurgias, tá? Como tem acontecido nesses últimos anos. Muito bom, muito claro, viu? Muito clara a sua explicação. Bruna, e você? O que é que poderia também contribuir dentro desse entendimento aí? No dia a dia, né? O atendimento lá no centro médico, com o material que você tem, com os equipamentos que você tem.
Você pode até lembrar de alguns lugares que você já trabalhou, enfim, não precisa nem falar nomes, obviamente, mas é mais fácil, né? Quando você tem ali o equipamento, por exemplo, que precisa, que é mais moderno, que tem 60... Quanto? 60 aí? 60 feixes de luz. 60 feixes e não só 2? Exato, exato. Aplicando ao mesmo tempo, né? Simultâneo. Na área da pélvica também estamos cada dia evoluindo mais, né? Atualmente chegou até um equipamento novo, o nosso biofeedback, que aí a gente vai conseguir trabalhar ainda mais a consciência corporal daquelas mulheres. Então, a fisioterapia pélvica é uma área que muita gente nem ouviu falar. Não sabe como trabalhar a musculatura, então esses equipamentos, eles são importantíssimos e a gente tem acesso na Afrafep, um tratamento realmente de muita qualidade. Falando sobre campanhas, a gente sabe que ao longo do ano a Afrafep tem várias campanhas, várias ações, várias iniciativas de conscientização, de incentivo ao cuidado da saúde, né, de prevenção. O que é que a gente pode dizer na área de vocês? O que é feito? Qual é o alerta? Qual o mês mais... se existe, né, algum mês mais importante de se trabalhar, algum tema? Muita gente pode não saber, né? Mas é bom a gente ressaltar isso. Ano passado teve um mês que foi da campanha de prevenção do risco de queda, tá? Então, esse ano, a gente vai colocar no serviço, agregar uma análise biomecânica tanto da pisada quanto da marcha. E, futuramente, eu vou executar esse tipo de trabalho lá. E vou diagnosticar o paciente e dizer, você está... De acordo com essa análise da biomecânica, eu vou dizer, olha, você tem um perfil de alto risco de queda, entendeu? Então, precisa fortalecer. Isso é bom, Se hein? precisa de indicar alguma órtese, se for de você necessita de andar com uma bengala, com um andador, uma cadeira de rodas, tá entendendo? Então, a gente trabalhando nessa prevenção de risco de queda, principalmente do idoso, que é a nossa carteira lá da Afrafep, o público maior de pessoas de mais de idade, tá? Então, se a gente conseguir minimizar esse risco de queda, orientar, tá? Então, também passar orientações para ele em como adaptar a sua casa, tá? Então, vai diminuir incidência de fraturas e até mesmo chegar a óbito, entendeu? Então, a gente tá... É verdade, porque você falou num ponto interessante também, Bruna, quando a gente fala sobre pessoas com mais idade, né, idosos, a gente sabe, né, pelo menos assim, o senso comum, né, as pessoas, os leigos, sabem que uma queda, né, pode ser muitas vezes até fatal, né? Fatal para o idoso, porque é mais debilitado, tem a saúde mais debilitada, né? Então, a quantidade de quedas, né, realmente é muito frequente, né? Tipo, uma fratura que acontece com frequência em idoso é a fratura do fêmur, tá? E às vezes, muitas das vezes, chega a falecer, chega a óbito, não por conta da fratura, mas por uma complicação de ficar deitado no leito, fica com um índice maior de uma facilidade maior de pegar uma pneumonia, entendeu? E a óbito por outros motivos decorrente do efeito primário, que foi a fratura, né? Ô, Bruno, sabe, eu estava lembrando aqui, por ter um centro médico, né, por ter um espaço em que as pessoas estão mais próximas, eu acredito que alguns pacientes ficam mais próximos de vocês também. Vocês conhecem pelo nome, sabe da história. Né? Quando chega lá, ei, como é que tá lá o filho? Essas histórias são frequentes vocês? Não? Demais. Então, hoje mesmo a gente estava dando plantão, né? Tava lá na fisioterapia, eu encontrei com um neném de uma paciente. E aí ele foi me chamar para brincar na brinquedoteca e a outra paciente falou: "Ué, Bruna, tu conhece esse neném?" Eu disse: desde a barriga. Porque lá na Afrafep a gente acompanha literalmente isso e a gente tem essa conexão. Inclusive tem um programa muito interessante, que é o programa Amor Maior. Esse programa Amor Maior, ele é voltado para gestantes. E aí, a gestante tem o benefício de ser tratada, faz todas as ultrassons lá no centro médico, acompanhada também por ginecologista, tem uma nutri materno-infantil, também passam pelo meu acompanhamento da fisioterapia e tem acesso também às outras terapias que tem lá no centro médico, né? Como o Pilates, como a osteopatia, a acupuntura. Então, esse programa, o Amor Maior, ele é um programa que eu também sou apaixonada por ele e ele dá essa possibilidade, né? De acompanhar histórias. Eu conheço literalmente os nenéns, assim, aquela história, eu vi você na barriga, viu? E a criança estranhando, né? Então. Ou então chama pra brincar na brinquedoteca. Tem isso também. No final do ano passado, eu peguei um caso, né, de uma paciente que
há 2 anos atrás, eu tinha feito a reabilitação do ombro, tudo, e quando ela voltou com queixa de ombro, eu digo, a senhora tem uma ruptura 100% desse músculo e tal, e ela nem lembrava mais, sabe? Aí eu disse, não, a senhora tem. Ela disse, não, tenho não. Eu digo, tem sim. E aí eu fui olhar no prontuário e digo, olha, é do ombro tal, isso, isso e isso. E aí eu solicitei que fizesse um ultrassom, tá? E ela, sem falar para o médico de lá, Dr. Halder, que é um excelente médico, tá? E aí, quando ele fez o exame, aí laudou, e quando chegou para mim, eu disse, a senhora disse para ela que a senhora tem a ruptura total? Eu disse, não, só aquele. Tá aqui. Confirmou, entendeu? Eu disse, cara, você tem uma memória muito boa. Eu digo, E essa memória, olha só, essa memória faz grande diferença. Hoje o tratamento humanizado faz a diferença muito grande, né? As pessoas... Sabe aquela história que as pessoas dizem, você vai num serviço de saúde, aí a pessoa é meio mecânica, né? Não sabe, nem olha para você direito. Então, você lembrar de uma história como essa, você lembrar da pessoa, lembrar do nome, você ter um tratamento humanizado, faz total diferença. Faz sim. Né? Faz muita diferença. Queria que a gente caminhasse agora para as mensagens finais. Queria que vocês fizessem algum alerta, né? Se vocês querem realmente deixar uma mensagem aí para as pessoas que estão acompanhando, assistindo, ouvindo. Tem algum alerta que vocês gostariam de dizer? Olha, tomem cuidado, ou procurem mais o centro médico. O que é que vocês gostariam de dizer nesse momento? Tá? Então, primeiramente, as pessoas que não conhecem, os associados que não conhecem o setor de fisioterapia lá do Centro Médico, eu faço um convite a vocês que, se um dia precisar ou se está precisando, tá? Vai lá, conhece o nosso Centro Médico. Hoje, nossa equipe é composta por 11 profissionais, todos especialistas, todos nós, todo ano, mantém atualizados, realizamos cursos, especializações, trocas de informações, estudos de caso, tá? A gente faz essas reuniões, certo? Então, eu convido todos vocês para que, caso necessite do setor de fisioterapia, da área da fisioterapia, dê prioridade a um tratamento que, se necessitar de mais de uma área, de mais de uma especialidade, a gente vai encaminhar, então você vai fazer um tratamento em um único só local, tá? E tanto essa semana uma paciente lá disse, aqui eu gosto porque eu vindo para aqui eu faço tudo aqui, tá? E já faz a marcação tudo de uma vez. Não preciso de ir para uma clínica tal, fazer um exame lá, ir para uma consulta tal, um tratamento em outro tá local. Todo mundo tão corrido, né? Assim, né? A agenda e tal. É tão mais fácil ali no mesmo lugar. Né? A facilidade de oferecer o centro médico, né? Assim, o tratamento para uma pessoa num único canto, entendeu? Bruna, e você? O que é que gostaria de dizer como mensagem final aqui na nossa conversa? Eu gostaria de primeiramente agradecer à Frafep pelo convite, é um prazer estar aqui. E eu também queria deixar também um outro convite para o público que está assistindo, né? Se tem alguma queixa pélvica, algum tipo de dor, algum tipo de perda urinária, ou então até mesmo se você está gestante ou no pós-parto, você não só pode, como deve fazer a fisioterapia e nós estamos lá à disposição. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho de vocês, viu? Obrigada. E a você que está acompanhando o nosso Conexão Afrafep, tem outros episódios aqui. Vai acompanhar, vai assistir, vai ouvir todos. E até a próxima.